Paz do Senhor a todos. Eu quero partilhar uma série de vídeos com os irmãos. Este daqui é o primeiro, sobre o tema Fomos Comprados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a Bíblia nos ensina o seguinte: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Guarda essa verdade para o terceiro vídeo, os quais pertencem a Deus. Eu quero dividir este versículo em três partes. A primeira verdade é que fomos comprados por bom preço. A segunda é que o nosso corpo pertence a Deus e nós precisamos, tal como é nossa obrigação, glorificar a Deus com o nosso corpo. A terceira é que o nosso espírito pertence a Deus e nós precisamos, e também é nossa obrigação, glorificar a Deus com o nosso espírito. Este vídeo, que é o primeiro, eu vou falar precisamente sobre o último ponto. No vídeo a seguir, que eu não sei quando será publicado, e o terceiro nem sei ainda quando vai sair, eu vou falar sobre glorificar a Deus com o nosso corpo e sobre glorificar a Deus e sobre o fato de que fomos comprados por bom preço, respectivamente. Glorificar a Deus com o nosso espírito. O que é que isso na verdade quer dizer? João 4,24 nos ensina que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Jesus está a dizer aqui com a mulher samaritana que os adoradores de Deus precisam lhe adorar em espírito e em verdade, é porque existe a possibilidade de que os seus adoradores não façam assim. Ou seja, Jesus está a dizer que existem adoradores que dizem-se adoradores, mas não necessariamente adoram da forma certa. Adorar da forma certa é adorar em espírito e em verdade. Quer dizer que existem aqueles que não adoram em espírito e também não adoram em verdade. Logo, Jesus nos explica que nós precisamos ser esse tipo de filhos, esse tipo de adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Por que precisamos adorar em espírito e em verdade? Porque precisa haver verdade no nosso coração naquilo que falamos. E hoje, quando falamos de adoração, nós por vezes resumimos a adoração apenas no louvor. Mas o ato de ofertar é um ato de adoração. Ofertar a Deus, ofertar na casa do Senhor, dizimar. Essas questões todas refletem a adoração a Deus. Se nós percebemos no Antigo Testamento, tudo era uma só coisa: sacrifícios e ofertas. Quando um bezerro era apresentado para ser sacrificado, aquilo não era só um sacrifício, era também uma oferta. Hoje em dia, depois de Davi, por exemplo, a adoração como estilo de louvor começou a subir, a ascender, não é? No sacerdócio. Mas a verdade é que quer a oferta, quer a adoração em formato de louvor, tudo isso glorifica a Deus. Então existem pessoas que adoram a Deus não em espírito nem em verdade. E existem pessoas que ofertam e também não em espírito e nem em verdade. Glorificar a Deus é fazer esse tipo de coisa com o coração atento e fito no aspecto principal: honra. Quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, tudo precisa ser voltado a esse principal aspecto: honrar a Deus em todas as coisas. Então, glorificar a Deus no nosso espírito implica essas questões. Implica entendermos que nós precisamos honrar o nosso Deus com a nossa adoração, com a nossa forma de viver, com o nosso comportamento. O nosso espírito precisa ser liderado pelo Espírito de Deus, de modo a ser levado nesse lugar, onde não fazemos por nós mesmos, nem por altivez de coração, nem por soberba, não mera e simplesmente para aparecer, mas para honrar o nosso Deus. Isto precisa nortear a nossa mente. É extremamente importante glorificarmos a Deus com o nosso espírito. Nós vamos encontrar muitos crentes por aí fora soberbos, altivos no coração, que buscam apenas seus interesses, que não buscam glória para Deus, mas buscam glórias para si mesmos. Estes daqui não glorificam a Deus com seu espírito. Pelo contrário, buscam aquilo que eles mais querem, que é a glória própria. Jesus, quando falava de oração e de jejum, Jesus, quando falou de oferta, quando ensinou sobre esses três aspectos, oração, jejum e oferta, ele usou um termo muito importante: guarda-te no teu secreto. A tua mão direita não pode saber o que dá a tua mão esquerda, e assim respectivamente. Esconde no secreto e teu Pai em secreto te abençoará também no secreto. Jesus não estava a dizer se esconde para orar, se esconde para jejuar. Jesus estava a nos ensinar que quando estamos a fazer essas coisas, que são coisas do Espírito,
As disciplinas espirituais nós precisamos fazer com uma intenção clara, honrar a Deus, glorificar a Deus e não para sermos vistos meras simplesmente pelos homens. Eu trouxe aqui uma base de versículos para que possamos sustentar essa ideia. Por exemplo, em João 8, capítulo 38, Jesus, ao conversar com Nicodemos, diz o seguinte: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Existe uma correlação entre os que são nascidos do Espírito e o vento. E nosso Senhor Jesus, ele não fez essa correlação somente para parecer que nós voamos como vento. E não era nem sequer essa a ideia. Quando Jesus fala sobre nós que somos nascidos do Espírito, nós somos como vento, ele está a dizer que nós não estamos sobre o nosso próprio domínio. Nós não estamos sobre o nosso próprio controle. Não somos nós quem nos controlamos. O nosso espírito, o homem interior, precisa ser liderado, dirigido pelo Espírito de Deus. Por isso é que Romanos, aqui no capítulo 8, versículo 14, diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Esta palavra guiados, do grego, é a palavra ago, que quer dizer conduzir, segurando nas mãos, levando até o destino final. Quer dizer que o que as Sagradas Escrituras estão a nos dizer aqui, que o Espírito Santo, quando nos guia, a intenção dele é nos segurar na mão, de modo a nos conduzir pelo caminho até ao destino final. Gálatas 5:25 diz assim: se vivermos no Espírito, também andemos no Espírito. O que é que significa andar no Espírito? Significa andar segundo a vontade do Espírito. Quem anda no Espírito, quem é guiado no Espírito, de modo algum o seu Espírito vai buscar a própria glória, a vanglória. Pelo contrário, buscará sempre glorificar a Deus e a Cristo que está em nós. A missão do Espírito Santo em nós é glorificar a Cristo, é manifestar e vivificar as obras e a palavra de Cristo em nós. Eu gosto muito de como a Bíblia Viva e a NTLH, a nova versão, a versão da linguagem de hoje, descreve esse livro, esse texto, essa declaração de Gálatas 5:25. Por exemplo, e eu quero terminar aqui, a Bíblia Viva diz: se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Aleluia. A NTLH diz que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós precisamos entender que glorificar a Deus no nosso espírito é sermos liderados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando nós somos salvos, o Espírito Santo habita no nosso espírito e testifica em nós que somos filhos de Deus. Glorificar a Deus no nosso espírito implica de toda maneira viver a liderança, o governo e o domínio do Espírito Santo e não mais a nossa. Ou seja, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Já não sou eu quem estou no controle, mas Ele está no controle. E para terminar, e é precisamente por isso que aqui, 1 Coríntios 6:20, que nós lemos, diz que nosso espírito pertence a Deus. Não é nosso, é do Senhor. Então, importa que nós demos o total controle do nosso espírito a Deus e não a nós, homens. Há uma declaração muito importante de 1 Coríntios, lá no capítulo 7, versículo 23. Diz assim: fostes comprado por bom preço, não sejam escravos dos homens. Deus te abençoe.